Boa noite, meu filho. Tudo Tudo bem? bem? Ótimo, depois de um dia maravilhoso de trabalho, estamos aqui para poder ter essa honra, né, de participar dessa live. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos estão nos acompanhando. E aí na Obrigada a Itália você agora, por ter como estão as horas? aceitado. Fala para mim. Agora são 11h06 da noite. Maravilha. 11 da noite, é isso aí. E um 18h04 aqui no calor Brasil. danado e eu coloquei terninho, gente. Tá bom. Eu tive que ligar o ar-condicionado aqui porque aqui está fazendo calor, tá? Já Você já imagino. conhece. Gente, o Thiago tá lá na Bahia, né? Eu vou deixar que ele se apresente. Thiago, se apresente, por favor. Apresente a Vamos sua lá. empresa, o que você faz. Perfeito. Então, já tivemos o prazer de trabalhar juntos por o período que você passou aqui, né? Foi, de fato, Isso assim, mesmo. uma experiência maravilhosa, tá? Então, como você já conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago, eu sou CEO aqui da Domínio Contábil. O nosso site, caso queiram visitar, é o www.dominium, então, final um.com.vc, que a ideia é Domínio com você. E a gente aqui faz um trabalho de assessoria contábil e empresarial para as empresas, pessoas jurídicas e também pessoas físicas. E, de fato, todos os dias a gente tem ali a oportunidade de tratar dos mais diversos assuntos, em especial com pessoas físicas, né, que queiram abrir empresas, queiram investir no exterior, que têm ali dúvidas com relação à regularização das mais diversas possíveis relacionadas ao imposto de renda. Pretendo sair do país, preciso fazer algum tipo de comunicado para o governo brasileiro, fui, não fiz, o que eu faço? Então, enfim, são tratativas que são comuns ao nosso cotidiano, que a gente vai ter o maior prazer aqui em compartilhar alguns conhecimentos, tirar algumas dúvidas. Vai saber quais são as perguntas que você tem aí, Shirley, não conheço ainda quais são essas perguntas. E desde já deixo aqui a minha humildade, tá? Se de repente tiver alguma coisa que for muito para esse momento agora, a gente vai ter aí o prazer em poder pesquisar e compartilhar no momento futuro com vocês. Mas estou aqui para a gente poder ajudar no que for possível. Pois é. Então, assim, não é puxando o saco, não, como se diz em Minas, né? Mas eu amo trabalhar com o Thiago justamente por isso. O que ele não consegue responder na hora, ele vai se informar. Então, é uma pessoa muito consciente das informações que ele passa. Amei trabalhar com o Thiago, foi uma mão na roda, me ajudou demais. E por isso, né, Thiago, esse convite para participar. Porque, Thiago, o pessoal está querendo comprar aqui na Itália. E tem muita dúvida, né? Como que vai ficar a vida fiscal no Brasil? Como vai ficar a vida fiscal na Itália? E eu fiz um processo, mas eu não cheguei ainda a comprar casa, então a minha vida fiscal eu resolvi, depois eu conto para o pessoal aí como eu resolvi isso tudo. Foi bem fácil até, mas o meu caso ele se encaixa lá na terceira opção de perguntas que a gente colocou. E nós não recebemos muitas perguntas, como eu disse antes, ou o pessoal já está sabendo demais, está todo mundo ok, ou o pessoal não entendeu o tema da live. Só um minutinho. Então, assim, o Thiago ele já trabalha com estrangeiros que investem no Brasil e que fazem o caminho inverso também, né, Thiago? Então, é uma pessoa que tem informação de causa, né? Não veio caindo de paraquedas no assunto. Eu, como vocês sabem, eu fui para o Brasil ano passado para trabalhar para um italiano que tem um investimento no Brasil. E eu sei que o Thiago também, o Thiago quem cuidava e cuida ainda dos interesses dessa pessoa. E também o Thiago tem outros clientes que são brasileiros e que investem fora do Brasil, né? Então, Thiago, conta pra gente o que muda na vida. Eu fiz aqui as perguntas, eu mesma. O que muda na vida fiscal se, caso um, se eu me mudo para a Itália e continuo tendo negócios no Brasil? O que eu tenho que fazer? Onde eu pago o meu tributo? Como declarar isso? Fique Perfeito. à vontade. Vamos lá. A ideia é simplificar ao máximo. A gente sabe que quando a gente pensa assim, eu vou para o exterior, estou investindo fora, meio que dá um nó na cabeça da gente, porque a gente pensa que o leão ele é muito maior do que de fato ele é. Então a ideia aqui agora é a gente usar de informações de forma bem didática para amansar esse leão e a gente não ter medo dele. É isso Legal? Então, mesmo. vamos lá. A pessoa, ela é uma pessoa brasileira que saiu aqui do Brasil e foi para a Itália.
a gente precisa se lembrar que se a pessoa ela está indo para poder ficar lá de forma definitiva ou um período superior a 180 dias, essa pessoa já é obrigada a fazer uma declaração de saída de forma permanente do Brasil. Isso significa dizer que ela está comunicando à Receita Federal, às autoridades brasileiras, que ela está fixando a residência fora do país e que, a partir daquele momento, o domicílio fiscal da pessoa, ela passa a ser no país de destino. No caso aqui, no nosso contexto, Itália. O que quer dizer o domicílio fiscal? O domicílio fiscal é justamente para quem a pessoa vai se reportar. Para qual governo? Eu vou me reportar para o governo italiano, para o governo brasileiro, vou prestar contas a quem referente aos meus investimentos, aos meus ganhos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a construir a partir de agora são as etapas. Então, só para ver se eu entendi. Se eu for ficar mais do que 180 dias, quer dizer 181 dias fora do Brasil e aqui na Itália, eu já tenho que declarar, eu sou obrigada a já declarar a mudança de residência fiscal? Exatamente. Então, mesmo eu tendo negócios no Brasil ainda? Perfeito. Sim. O que acontece? Porque, muito embora existam previsões, tá, de eu ter ali 2 domicílios fiscais, mas, de forma assim, muito comum, a pessoa ela vai residir na Itália, né, e vai fixar residência lá. Então, até uma questão de estratégia tributária, para evitar dupla tributação, entre outras coisas, a pessoa ela faz o comunicado para as autoridades brasileiras, no caso a Receita Federal aqui, informando que a partir daquele momento ela fixa a residência aí na Itália. Por exemplo, a pessoa saiu do Brasil agora em 2023. Ela só vai fazer essa declaração no ano seguinte, prazo até abril de 2024 para poder fazer essa declaração. Isso daí importa dizer o quê? Que se ela não faz isso, todo o rendimento que ela obtém, por exemplo, na Itália, ela precisaria prestar contas à Receita Federal aqui no Brasil. Caso não faça, ela poderia ficar com uma situação irregular aqui no país. Então, a Receita Federal poderia apontar alguma pendência no CPF dessa pessoa, poderia, inclusive, a depender do montante dos rendimentos, ela ser obrigada a fazer os recolhimentos dos impostos aqui, né? Então, precisa se atentar para essa declaração de saída definitiva aqui do país, para que ela consiga fazer as operações no país de destino de uma forma mais tranquila, de uma forma mais assertiva, evitando aí complicações com o fisco brasileiro e até mesmo, em alguns casos, a bitributação, que seria pagando no Brasil. O Márcio está perguntando aqui, até 180 dias não preciso comunicar a Receita Federal, justo? Porque muita gente pensa em fazer assim, eu fico 6 meses, se bem que não pode, tá? A não sei que você seja cidadão italiano. Mas vamos falar de cidadão italiano. Muitos que têm a cidadania italiana pensam em ficar aqui 6 meses e 6 meses no Brasil. Então, até 180 dias não precisa fazer essa declaração, continua tudo normal no Brasil. Justo? Exatamente, correto. Por exemplo, temos aqui clientes que já fixaram a residência, né, permanente em outro país, vem aqui para o Brasil porque aqui é verão, passa a temporada de verão aqui e depois volta para o país de origem, onde eles fixaram residência, porque lá agora é verão. Então, tem essa questão, essa comodidade, por conta do clima. Por exemplo, o tempo que a pessoa fica aqui no Brasil fica somente 3, 4 meses. Então, não é porque ela veio ao Brasil, depois de ter fixado a residência fora, e ficou um período de 3, 4 meses, que ela vai começar agora a fazer declaração de imposto de renda aqui no país. Né? Até porque quando a pessoa começa a fazer sua declaração de imposto de renda aqui no país, depois de ter saído, depois de já ter informado ao fisco brasileiro, né, que já não reside mais no país, seria uma forma de comunicar que está de volta. E a ideia não é essa, né? Existe ali, por exemplo, a previsão legal da própria Receita Federal do Brasil, que, por exemplo, um brasileiro que foi para a Itália, já está lá morando há alguns anos, ele vai voltar, só vai fazer sua declaração de imposto de renda aqui no Brasil, depois de passar ali um período de 180 dias, mais que esse período, e é onde ele fica sendo classificado como residente. Aí, sim, uma vez residente, ele passa a ter ali as suas obrigações de acordo com as suas transações
financeiras, né? Existem alguns Uma critérios. pergunta. Sim, Mas eu que faço essa comunicação ou é automático isso? não. A pessoa precisa fazer essa declaração. Ela precisa Ok. tomar iniciativa. Então é por isso que, inclusive, muitas pessoas nos procuram justamente com fins de ajudá-los a fazer essa declaração e se manterem regular perante as autoridades. Entendi. Por exemplo, vamos falar do meu exemplo. Eu estive na Itália quase por 6 meses, né? Faltou pouco para ultrapassar esses 180 dias aí. Se eu voltasse com 190 dias, vamos dizer, eu não precisava fazer essa declaração já que eu voltei. Meio confuso isso, né? Entendi. Não, Precisava ou não precisava? não, Se não não é fica, eu faço declaração, volta para cá, faz declaração de novo. Então, foi por isso que eu falei inicialmente, né? Toda vez que eu saio ou regresso, eu preciso fazer isso de uma forma estratégica. Justamente para que eu não incorra em alguma obrigação do tipo ter que declarar aqui ou ter que declarar lá e acabar por conta de 10 dias, né? 15 dias, acabar incorrendo em algum tipo, alguma espécie de irregularidade fiscal. Eu até vi aqui Muito uma pergunta interessante. muito pertinente, não sei quem foi que fez essa pergunta, mas deixa eu ver aqui. O Tiago Godoy. Eu sou obrigado a fechar as minhas contas bancárias após a solicitação de saída definitiva? Não, Tiago, não precisa. Você pode residir, por exemplo, na Itália e manter contas abertas aqui no país, que isso não tem problema algum, tá? O contrário também é verdade. Eu posso, por exemplo, ser um cidadão brasileiro, residente aqui no Brasil, e ter uma conta no exterior sem problema algum, desde que eu comunique as autoridades brasileiras, ali na época da declaração do imposto de renda, né, que é a declaração de ajuste anual do imposto de renda, os valores mantidos no exterior, fazendo as devidas conversões daquela moeda para o real brasileiro, e isso daí é perfeitamente possível e normal, tá? Por exemplo, eu tenho conta aqui na Itália, já tem 8 anos que eu estou aqui, e tenho conta no Brasil. Essa, essa movimentação da minha conta no Brasil, gente, agora eu vou assumir que eu nunca fiz, tá? Essa minha movimentação da conta do Brasil, eu teria que declarar ela aqui, Isso, exatamente. Então, vamos lá. Uma mesmo se vez eu não trago dinheiro para cá, se eu uso dinheiro no Brasil mesmo? Exatamente. Então, você está residindo aí na Itália, mantém conta aqui no Brasil, e isso daqui é patrimônio teu. Esse dinheiro é seu em patrimônio, né? Então, você precisa informar as autoridades italianas qual é o valor que você mantém aqui no Brasil. O contrário também é verdade. Brasileiro, residente aqui no Brasil, que mantém conta no exterior, é perfeitamente possível que isso aconteça, mas precisa fazer a declaração do imposto de renda e informar qual que é o valor mantido nessas contas no estrangeiro. Entendi. O Márcio tinha feito uma pergunta aqui antes, mas se a minha PJ tem receita em real e recolhe no Simples, há como reembolsar os tributos junto ao fisco italiano? Não sei se você consegue responder isso, Thiago. Mas, e se minha PJ tem receita em real e recolhe no Simples, eu creio que a empresa dele esteja aqui no No Brasil. Brasil, sim. Há como reembolsar os tributos juntos ao fisco italiano? Tá, entendi. Então, o Brasil, a exemplo da Itália, Portugal, entre outros países, né? Ele possui ali uma convenção, que é um acordo para evitar a bitributação. Então, a gente precisaria saber qual que é o tipo de receita que essa empresa, né, ela gerou para poder fazer um recolhimento ao fisco italiano, para que a gente consiga entender se aquele tributo ele é devido no Brasil também, se ele é devido na Itália, se for devido em ambos os países, aí, analisando o tipo de receita, a gente consegue verificar como fazer a compensação desses tributos, tá? E isso vale tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. É por isso que existe aí o acordo, essa convenção entre os dois países, que é para evitar a bitributação. Aí, o melhor de tudo no momento apropriado, se consultar com um especialista, né, para a gente poder verificar caso a caso e das orientações de acordo com a necessidade apresentada aí pelas pessoas, tá? Aí, gente, quem tiver mais dúvida, assim,
quiser mais detalhes, depois vocês entram em contato com o Thiago, ele já deixou aqui o Instagram da Domínio, e também vocês podem salvar o contato dele aí, no final ele vai deixar o telefone dele também, tá bom? Agora, só um parênteses, falando sobre a residência. Você estava falando que acima de 180 dias tem que fazer a mudança de residência fiscal, ok? Agora, existe a residência mesmo, que é a residência física, né? E quem chega aqui na Itália tem 8 dias. Não vamos falar de cidadão italiano. Depois a gente fala de quem vem para turismo, que também passa por algumas coisas, mas não faz residência. Cidadão italiano chegou aqui ou com visto, e não é cidadão, mas chegou com um visto, como é o meu caso, que eu tenho um visto de trabalho. A pessoa chega aqui, ela tem até 8 dias úteis para ir na Polícia Federal e falar onde ela está morando, domicílio. Depois ela vai dar entrada num processo de residência, caso ela decida morar aqui. Até então, a gente não sabia dessa informação de 180 dias e tudo mais. Então, vamos falar normal. A pessoa saiu do Brasil, veio para a Itália, arranjou uma casa ou comprada, ou com contrato de aluguel regular. Ela vai dar entrada na residência dela, que demora mais ou menos uns 45 dias para sair o processo todo, tá? Para sair o documento. Só depois que ela tem a residência fixada aqui, que ela consegue tirar carta de identidade e tirar a terceira sanitária, que é a nossa carteirinha do SUS italiano. E ela só consegue abrir uma conta, eu vou entrar no segundo assunto, ela só consegue abrir uma conta aqui na Itália, infelizmente, depois que ela tem o documento de residência. Tá, gente? Então, tem muita gente com essa dúvida. Como faz para abrir conta bancária? Eu estou tentando fazer parceria com algum banco aqui que libere os meus clientes para abrir uma conta, mas todo mundo pede a residência. Aqui é diferente do Brasil. Toda vez que eu mudo de casa, eu tenho que comunicar à prefeitura essa mudança de casa. E aí o vigile, que é a polícia, vai passar nessa outra casa para saber se aquela informação é verdadeira, se eu mudei de casa mesmo, se eu estou ali ainda. Então, assim, essa coisa de residência aqui é muito séria. Eu não sabia dessa coisa de residência fiscal, eu fiz. Quando eu vim para cá, eu não tinha nada, que é na terceira hipótese aí, né? O que muda na minha vida fiscal, se eu me mudo para a Itália e não tenho mais nada no Brasil. Eu ainda tenho a conta, porque é sempre bom a gente manter uma conta no Brasil, por causa de movimentação mesmo, para mandar dinheiro, para trazer dinheiro, o que a gente precisa, é sempre bom ter a conta em todos os dois. Mas como eu já vim com essa ideia fixa, que eu iria morar aqui, assim que eu cheguei em 2015, eu já fiz a mudança da minha residência física, de moradia, e já fiz a mudança da minha residência fiscal também. Por isso que eu te falei, eu faço a minha declaração de imposto de renda aqui na Itália, mas a minha movimentação no Brasil eu nunca declarei. Então, vou corrigir isso agora, viu, gente? Né? O que acontece? A gente não pode dizer assim, vai acontecer um problema, porque as autoridades têm critérios para poder fazer a fiscalização, ou seja, a gente está sujeito à fiscalização e as devidas penalidades caso a gente acabe infringindo aí alguma regra, né? Então, a sugestão corrige. Informa, né, para o fisco italiano, quanto você não tem aqui, está tudo certo. E o retroativo também? Não. Que passou, passou. Eu não vou dizer o que passou, passou. Por exemplo, aqui no Brasil, né, a Receita Federal ela tem 5 anos para poder analisar alguma inconformidade e te chamar para poder corrigir. Okay. Né? Então, o que eu diria? Faz certo de agora para frente, sabendo que no que passou, passou, mas fica com aquele ponto de atenção ali. Pode ser que, lembrando, por exemplo, a pessoa mora na Itália ou mora no Brasil. Vamos falar aqui do Brasil, daí a gente faz o caminho inverso depois. Uhum. Eu moro no Brasil. Até já respondendo aqui uma pergunta, acho que é do Thiago Godoy também. Eu moro no Brasil, adquiri um imóvel na Itália. Estou residindo aqui, tudo meu é aqui no país, aqui no Brasil. E esse imóvel eu aluguei, né? Então, o que eu devo fazer? De acordo com a própria convenção para poder evitar a bitributação, ali menciona que eu devo recolher o imposto para o país onde o imóvel ele se encontra.
onde o imóvel está localizado. Por outro lado, a Receita Federal menciona que o rendimento que eu obtenho com aluguel vindo do exterior, eu também preciso pagar o imposto aqui. Então, logo, o que é que eu tenho que fazer nesse caso? Eu preciso fazer a conversão, tem as regrinhas básicas aí para a gente poder fazer isso, não vou entrar em detalhes aqui agora, para não ficar muito técnico, mas eu preciso fazer a conversão para real, preciso calcular o carnê-leão aqui no Brasil. Esse carnê-leão, ele vai me dizer ali qual é o valor do imposto de renda que eu preciso recolher sobre o aluguel que eu recebi aí na Itália. Por outro lado, de acordo com a própria convenção, eu posso abater. Quanto que eu já paguei lá? Quanto que eu deveria pagar? E eu faço a compensação, pago a diferença para o fisco brasileiro. Tá? Então, o Estou que tendo um acontece? problema técnico aqui, só um minutinho. Tudo bem. Ok. Resolvido. Show. Meu robozinho estava programado para começar às 10 horas da manhã, não sei por que começou agora, 11 horas da noite, mas tudo bem. Então, vamos lá. Desculpa. Então, sem problemas. O que se dá? Se eu estou aqui, estou recebendo esse rendimento lá, eu vou fazer aqui o recolhimento mensal e vou fazer a informação desses rendimentos acumulados lá na minha declaração do imposto de renda no ano seguinte. Legal? Então, assim, nada impede que eu tenha um imóvel que me renda um aluguel num país estrangeiro, nada me impede que eu tenha nesse país uma conta bancária até para poder facilitar o recebimento desse aluguel. Nada. Zero problemas com isso. O problema advém quando eu sou omisso com o cumprimento das minhas obrigações, que seria o recolhimento do imposto e a informação disso daí na minha declaração do imposto de renda. Ok, aí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, aqui eu sei que existem... São vários tipos de contratos de aluguel que tem aqui, e cada um tem uma taxação. Aí vamos usar o mais normal, que é 10% de taxa. Isso eu pago de taxa no final do ano? Se eu não me engano, no final do ano eu pago isso de taxa para o governo italiano. Isso não é sobre a minha declaração de renda, mas é uma taxa sobre o ganho do aluguel. Eu continuaria pagando isso e a diferença de ganho desse dinheiro voltando para o Brasil seria taxada também, é isso? Então, vamos lá. Existe a obrigação, tá? Aí, de acordo com a legislação italiana, inclusive está prevista na convenção, que eu tenho um imóvel na Itália, esse imóvel está alocado, eu preciso recolher o imposto de renda para a Itália. Mas o Brasil também me diz que eu tenho que recolher esse imposto de renda aqui. Então, logo eu estaria pagando na Itália e no Brasil. Isso daí seria uma bitributação. Ok. Para que eu não seja bitributado, o governo brasileiro diz, beleza, você pagou na Itália, você vai comprovar para mim que você já recolheu o imposto de renda para a Itália, não outro tipo de imposto, o imposto de renda para a Itália, e sobre o montante pago lá, a gente deduz do valor que você deve pagar aqui no Brasil. E você Ok. paga totalmente a diferença, ok? Ok. Entendi. Então, por mais que eu pague lá e aqui, não significa que aqui eu estou pagando duas vezes, porque eu estaria pagando apenas o complemento, se necessário. Se necessário. Ok. Você aconselharia, então, ter uma conta aqui e deixar esse dinheiro aqui? Mesmo deixando esse dinheiro aí, eu sou obrigado a fazer os devidos recolhimentos e as devidas informações ao fisco, né? Ter uma conta aí, possivelmente seria mais conveniente para poder facilitar o recebimento. Não significa que ter uma conta aí, não trazer esse dinheiro aqui para o Brasil, me deixaria isento, né, de fazer as devidas prestações de contas para as autoridades brasileiras. Entendi. Entendi. Muito interessante. Muito interessante. Então, para quem está querendo comprar imóvel aqui para investimento, né? Sim. Tá vendo que não existe uma bitributação, porque o medo de todo mundo é esse. Você pagar duas vezes o imposto, né? Aqui e aí no Brasil. Deixa eu ver aqui, a Josi, e se tivesse uma empresa na Itália e aluguéis na empresa, como ficaria a declaração no Brasil? A mesma coisa, né, Thiago? Vamos lá. Se tiver uma empresa na Itália e aluguéis na empresa, vamos imaginar. E esse brasileiro, ele reside onde? Porque assim, se a empresa está na Itália, logo essa empresa vai recolher os impostos em favor do fisco italiano. Eu não entendi muito bem. Ele pode ser sócio e residir no Brasil, entendeu?
a gente, vamos assim, pedir para a Josi, talvez especificar melhor, A que aí a gente dá uma resposta mais pergunta dela. objetiva, né? Ok. Vamos lá. Se sou A residente na Fada Itália, eu fez preciso... outra pergunta aí também. Olha, boa noite. Sou residente na Itália e preciso pagar no Brasil? Vamos lá. Se é residente na Itália e tem, por exemplo, é perfeitamente possível isso, tá? Eu morar na Itália, ter um imóvel no Brasil. Ou morar na Itália e trabalhar na Itália e ganhar, né, em euro, aí, em função dos trabalhos exercidos na Itália. Se eu já estou morando na Itália, tudo indica que meu domicílio fiscal já está na Itália. Então, zero problemas com o Brasil e zero recolhimento para o Brasil, se for o caso. O que aconteceria é eu estar na Itália e não ter feito ainda a minha declaração de saída definitiva do país aqui no Brasil, né? E aí eu poderia possivelmente ter problemas em algum momento com o fisco brasileiro. Então, como a gente já comentou lá atrás, saiu do Brasil acima de 180 dias, providencia fazer a declaração de saída definitiva, informando as autoridades brasileiras a tua saída do país. Com isso, você fixa domicílio fiscal, não é domicílio residencial, é domicílio fiscal na Itália, e aí todo o rendimento você faz o pagamento para o fisco italiano e simplifica a vida. Ok, agora tem uma pergunta para mim. Aê, a primeira pergunta para mim, hein? Eu só vejo aqui. Reis, você saberia informar comprando um imóvel para alugar de 100 mil euros na sua região? Minha região é Úmbria, eu estou na Perúdia, a Úmbria, que é bem no centro. Qual seria o retorno do investimento? Vou te dar um exemplo. Depende da estratégia que você vai usar. Como a gente está numa cidade que ela é turística, ela é universitária e ela é também muito procurada para quem vai tirar a cidadania, então, para quem que eu vou alugar esse imóvel? Se eu for alugar para um casal normal, o valor que eu vou conseguir de aluguel é bem mais baixo do que a média, do que se eu alugar esse apartamento para estudantes. Porque o estudante ele vai dividir os quartos, então cada pessoa paga um valor X. Né? Ou se eu for alugar com B&B, então o retorno é um outro, é a diária. Então depende da estratégia que você for buscar. Eu aconselho, desculpa, gente, aqui tem umas motinhas barulhentas. Eu aconselho, se é para investimento, a pessoa pensar em alugar ou para estudante ou para turista. E isso é um problema para nós aqui. Eu aconselho porque vocês são investidores. Mas para nós que estamos aqui, trabalhamos com imóveis, as pessoas buscam imóvel de aluguel e está escasso, porque todo mundo que tinha imóvel de aluguel aqui, que alugava para família normal, tirou e está trabalhando ou com estudante ou com com turismo, né? Através do Airbnb e outras plataformas aí. Então, hoje, uma família que chega, pai, mãe, 2 filhos, procurando casa para alugar, é muito difícil de achar, não só em Perúdia, mas em qualquer lugar da Itália. Vocês que acompanham os grupos aí no Facebook, vocês veem todo dia a gente falando, mas tem casa para alugar? Estou chegando. O que eu faço? Muita gente chega aqui sem essa programação, sem esse planejamento e passa apertado. Porque para você tirar a sua residência, você precisa de um contrato de aluguel. E o B&B não te dá esse contrato de aluguel. Então, sem esse contrato de aluguel, você não consegue tirar a sua residência. Sem a residência, você não consegue tirar a terceira sanitária. Sem terceira sanitária, você não consegue trabalhar. Acabou. Acabou com a vida da pessoa. E eu passei por isso. Quando eu cheguei aqui, eu dividia uma casa, porque eu cheguei, ninguém dá aluguel para quem está chegando, porque acha que a gente não tem dinheiro. Mesmo que você pague um ano adiantado, isso é muito complicado. E foi por isso que nasceu no meu coração a ideia de fazer minha casa na Itália e de trazer esses investidores para cá. Porque brasileiro com brasileiro a gente se entende, né? Então fica mais fácil. Eu sei que se o Thiago vier para cá com a família, ele se programou, ele trouxe dinheiro, ele vai conseguir me pagar o aluguel. Às vezes ele vai me pagar um ano adiantado. Mas para um italiano isso não serve. Ele vai pedir o contrato de trabalho do Thiago. Se o Thiago não tem casa... Eu vi isso hoje num grupo no Facebook, sabe? O moço falando, por favor, alguém me ajude, porque eu estou num loop infernal e não consigo sair. Ele conseguiu um trabalho na área dele,
foi fazer o contrato, o pessoal pediu a residência, porque ele foi para a casa de um amigo. Mas nessa casa ele não consegue tirar a residência por N motivos. E aí, sem esse contrato de aluguel ou de hospedagem, né, que seria uma carta convite de hospedagem, ele não consegue tirar a terceira sanitária. Sem a terceira sanitária, ele não consegue fazer o contrato de trabalho. E ele está lá preso nessa vaga, procurando uma casa que dê a ele a residência. Então, se planejem, se organizem, não venham de paraquedas, né? Então, assim, o Reis, como eu te disse, eu respondi aí, depende da sua estratégia. Com certeza, se você for alugar ou para estudante ou para turismo, vai ser mais do que 1%, tá? Aí, Thiago, vamos ver se tem mais outras perguntas. Ah, na compra do imóvel. Deixa eu responder aqui o Thiago Godoy. Você poderia especificar os valores tributários italianos e das imobiliárias na compra do imóvel? Então, aqui é tudo assim, né? Depende, Thiago. Se você for comprar como investidor, que vai continuar no Brasil, é um jeito. Se você for comprar como investidor, mas que vai morar aqui, é de outro jeito. Se você for comprar para você morar e ser a sua residência, é de outro jeito e a tributação é outra. Então, vou só especificar. Para quem vem para cá e compra a primeira casa e vai transformar essa primeira casa em residência, tem os benefícios que o governo italiano dá, que é o benefício da primeira casa. Você, ao invés de pagar 9% no notário igual cartório, você vai pagar 2%, tá? Você não vai pagar IPTU. Olha só que legal, Thiago. Quem tem a primeira casa aqui, uma casa só, não paga IPTU por toda a vida. Isso é um tipo de incentivo que o governo italiano dá para você comprar a sua casa aqui. Hoje, as taxas para quem vai financiar estão um pouquinho altas, porque quando eu cheguei, a taxa não chegava a 1,2%. Hoje, essa taxa está chegando a 4,40%, 4,50%. Mesmo assim, compensa mais do que no Brasil, que eu ouvi dizer que a taxa de financiamento de imóvel chegava a 13%. Não sei se é verdade, né? Então, assim, tem que ver. O Reis está falando, Reis, como eu te disse, cada caso é um caso. Se você for trabalhar com estudante, você consegue ganhar mais. Então, seu rendimento é maior. Para transformar essa casa em minha residência, só é possível se eu tiver cidadania? Não, gente. Você precisa ter um documento, que pode ser um visto, qualquer tipo de visto, ou ser cidadã. Não tem como turista tirar residência aqui, não, tá? Então, fique bem claro isso aí. Turista não tira residência na Itália. Quem aposenta... diga. Vamos só fazer uma breve recapitulação daquelas duas perguntas iniciais. Conseguimos responder? Conseguimos. Porque as perguntas eram, se eu me mudo para a Itália e continuo tendo negócios no Brasil, você já respondeu. Se eu continuo morando no Brasil e compro uma casa para investimento na Itália, você também já respondeu. E se eu me mudo para a Itália e não tenho mais nada no Brasil, tudo meu é aqui na Itália, né? Aí essa taxação aqui, eu não sei se você teria informação das taxas italianas decorrentes. Existe, vou até dar uma orientação aqui, se o pessoal colocar no Google percentual imposto de renda Itália, vai aparecer lá a faixa, né, até 15 mil euros tem percentual, né, até X mil euros, enfim, vai variando aí. Eu não tive aí esse cuidado de decorar, né, já quase fica meio complicado decorar as taxas brasileiras, imagine agora as italianas, mas não é nada difícil de encontrar no Google, basta pesquisar por percentual de imposto de renda Itália, já vai aparecer. Uma coisa que eu gostaria apenas de lembrar, se tratando aí talvez de investimento, a pessoa ela investe na Itália no imóvel e fica esperando uma oportunidade para poder ganhar dinheiro com esse imóvel no sentido de vendê-lo, né? Então, se a pessoa está no Brasil,
vendeu um imóvel na Itália, houve ganho de capital. O que é ganho de capital? Eu comprei por 100 mil euros e vendi por 200 mil euros. Eu estou ganhando 100 mil. Então, sobre esse ganho de capital, ou seja, esses 100 mil que eu estou ganhando, eu preciso fazer a conversão para real e daí pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Isso é muito importante mencionar isso, tá? Porque, de fato, a multa é pesada. Então, sobre o ganho de capital, esse é um percentual fixo, incide 15% de imposto de renda sobre o ganho. Então, vou deixar aqui uma dica. Imagina, eu comprei aí um imóvel por 100 mil euros e gastei nesse imóvel aí a nível de reformas, adequações e tudo mais 50 mil euros. Logo, o custo de aquisição, o custo desse imóvel são de 150 mil. Imagina que eu comprei esse imóvel no ano de 2020, 100 mil. Eu venho informando nas minhas declarações de imposto de renda o imóvel que eu comprei aí, né? Claro, com a conversão feita para reais. Mas vamos tratar aqui de 100 mil euros. Então, na declaração de 2021, eu informo a compra do imóvel. 2022, na declaração, eu informei que eu ainda mantenho esse imóvel lá pelo valor de 100 mil euros. Mas em 2023, eu fiz aí uma reforma, custou 50 mil euros. Em 2024, eu vou adicionar na minha declaração de imposto de renda o custo dessa reforma. O que isso implica dizer? Que se eu vender esse imóvel, né, por 200 mil euros, o meu ganho de capital ele já não é mais de 100 mil. Ele é apenas de 50. Por quê? 100 de aquisição, 50 de reforma, então eu tenho 150. Vendo por 200 e agora eu tenho um ganho de capital apenas de 50 mil. Logo, o imposto a recolher como ganho de capital, ele é menor do que se eu não tivesse tido o cuidado de fazer esse controle. Aquisição mais custo com reforma. Ok? E serve para o aluguel também, né? Porque se eu vou reformando meu imóvel enquanto ele está alugado, eu vou abatendo isso no ganho com o aluguel, justo? Vamos lá. No caso do aluguel, como é que eu poderia deduzir? Né? Por exemplo, eu tive alguma despesa necessária para que eu pudesse alugar, né? Aí sim, eu tive a despesa. Imagina assim, eu alugo o imóvel, deixa eu pensar aqui numa hipótese, se é possível. Isso é muito comum em profissões, tá? Imagina assim, aqui no Brasil, eu sou contador, estou recolhendo o meu imposto de renda, pessoa física, né? Ali pelo Carnê-Leão, fazendo meu livro caixa, mas para exercer a minha profissão eu tenho um gasto X operacional. Então eu consigo deduzir esse gasto das minhas receitas. Se tratando de imóvel, nesse primeiro momento assim, de bate-pronto, eu não consigo pensar em uma despesa que o imóvel poderia oferecer mensalmente para que eu pudesse abater do meu imposto, porque normalmente as despesas eu sempre repasso para a pessoa que está alugando o imóvel, né? Mas o raciocínio não está tão fora, mas eu não consigo pensar num exemplo aqui para a gente transformar daí numa forma didática, tá? Por exemplo, se eu falo que a água e a luz é por conta do inquilino, mas o gás sou eu que estou pagando, aí eu posso deduzir esse gasto com gás? Sim, desde que eu consiga provar que de fato eu tive esse desembolso, tá? Isso não é problema, porque o gás vem com a boleta todo mês, igual água e luz. Então, é importante lembrar que são informações assim, então significa que se eu aumento a minha despesa, eu diminuo o valor do imposto. É basicamente isso. Mas eu preciso lembrar que para que eu realmente tenha esse direito, eu tenho que ter a documentação comprobatória, porque caso a fiscalização me solicite, eu tenho como apresentar e não sofrer as penalidades por omissão de receita. Ok, perfeito. Ok, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Tiago, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu quero acrescentar é que, né, a gente sabe que não é tão somente uma questão de custo do imóvel. A gente precisa lembrar que existe a matéria tributária que vai pesar nisso daí. Nada melhor do que as pessoas se consultarem contigo para poder saber quais são os custos de manutenção desse imóvel aí na Itália, né, porque não é simplesmente adquirir o imóvel. Então, olhar o investimento a 360 graus, com os pés no chão, certamente tudo vai dar certo. É tudo uma questão de planejamento, né, para que se evite surpresas no meio do caminho
e sempre se consultarem, na medida do possível, com pessoas especializadas no assunto, para dirimir aí qualquer dúvida e minimizar qualquer tipo de problema, seja com o fisco italiano, seja com o fisco brasileiro. Sou muito humilde em dizer que a gente domina não, mas a gente tenta entender o máximo possível a legislação pertinente ao Brasil. No quesito Itália, caso a pessoa fixe residência fiscal na Itália, aí eu lembro que existe aí a importância de se consultar com um profissional italiano que domine, né, a legislação italiana, em especial em matéria tributária, para que esse profissional consiga ajudar essa pessoa aí na Itália a recolher os impostos da maneira correta. Eu estou buscando esse profissional aqui, o único problema já tenho até, dois problemas. Ele não tem Instagram, ele não gosta de rede social, e o segundo problema, ele não fala português, então eu teria que perguntar e traduzir. Então, assim, a gente está tentando dar uma solução para isso. A minha querida irmã falou que a gente não respondeu a fada, e a pergunta da fada é: quem é aposentado militar no Brasil tem como comprovar na Itália? Comprovar a renda, eu imagino, né? Ô, fada. Então, depende da situação. Se você vem e muda para cá e faz a sua residência, aí você vai começar a trazer essa renda do Brasil para cá todo mês. Aí vai passar 1 ano, 2 anos, e você vai começar a declarar essa renda que vem do Brasil. Justo, Thiago? Porque se ela muda a residência dela para cá e todo mês ela recebe esse dinheiro e traz para cá também, nas declarações aqui, já sendo residente, ela vai declarar que esse dinheiro está vindo do Brasil. Aí você consegue comprovar a renda. Eu imagino que essa pergunta tenha sido feita por causa do financiamento. Você vai conseguir, só que você vai ter que esperar pelo menos 2 declarações de renda para que o banco aceite isso como declaração, não declaração de renda, como um ganho, né, mensal ali declarado que vem do Brasil. Você vai precisar de pelo menos 2 declarações de renda antes que o banco te libere um dinheiro de empréstimo. Antigamente era mais fácil, sabe, Thiago? Os bancos liberavam muito empréstimo. Primeiro que a taxa era mais baixa. E segundo que, estando na Europa, isso tudo era menos burocrático. Só que muito estrangeiro começou a pegar o dinheiro aqui do banco e ir embora para o país. Aí como que esse banco resgatava esse dinheiro? Não tinha como. Então, agora eles começaram a ser mais exigentes com a documentação, né? Então, por causa de uma experiência ruim que eles tiveram, né? E você falou uma coisa muito importante de ter a pessoa capacitada para cuidar das coisas, né? Eu não vou dar informação fiscal aqui porque eu não sou contador. Eu vou dar informação que fala de imóveis, da compra, da documentação e tudo mais. Cada um no seu quadrado. É isso que eu tento explicar para as pessoas, né? Eu seria irresponsável se eu quisesse dominar todos os assuntos para quais eu não sou treinada para isso. E aconteceu, até eu fiz um videozinho um tempo atrás que eu tentei pintar meu cabelo sozinho e foi um desastre, né? Aí eu tive que fazer o quê? Correr na cabeleireira, socorro, me ajuda. E aí, gastei 2 vezes. Então, assim, a importância de ter um profissional que a gente confie, que seja capacitado para aquilo, é muito importante. Ainda mais se tratando de um país desconhecido, né? De nada. Uma coisa que eu quero deixar aqui para o pessoal é me colocar à disposição, tá? Quem está aqui no Brasil, que quer fazer um investimento lá, entre em contato com a gente. Eu tenho o maior prazer em poder atender vocês. A gente faz uma videoconferência, tira as dúvidas que forem necessárias. Lembrando que o mais interessante é, acima de tudo, a gente sabe, vamos lá, existe aquela cultura, né, do brasileiro de que eu não vou apresentar para as autoridades os meus ganhos, o quanto que eu consegui acumular, mas isso só dificulta. No final das contas, só dificulta. O ideal e olha assim, eu estou falando isso com toda a boa motivação, não trabalho para o governo, não ganho nada do governo, mas uma coisa não tem nada melhor do que eu fazer um investimento com a declaração, comprovando a origem daquele recurso, aí não dá problema nenhum. Então, eu mantenho a minha declaração de imposto de renda em dia, com todas as minhas aplicações, com todos os meus rendimentos, com todas as minhas economias,
E na hora que eu vou fazer essa aquisição no exterior, fica fácil. É tão somente uma transferência da sua conta, é como se fosse uma compra de um imóvel aqui no país. Né? Sem bicho de sete cabeças. Após isso daí, eu vou precisar fazer a manutenção desse imóvel, né? Fazendo constar nas minhas declarações de imposto de renda, e tão somente vou pensar em imposto sob duas hipóteses. Uma, locação, que eu tenho um rendimento mensal. Dois, na venda desse imóvel. Fora isso, é tranquilo, é suave. É só para a gente meio que desmistificar esse bicho-papão que é investir fora, né? E acabar com esse medo, esse receio do pessoal. Então, a gente fica à disposição, tá? Quem quiser entrar em contato, tá? Eu coloquei o Coloca teu Instagram da telefone. Você atende todo o Brasil, Thiago? Porque eu sei que você está na Bahia, mas você atende todo o Brasil? Então, pessoa física a nível nacional, a legislação ela é única para o Brasil inteiro. Se tratando, por exemplo, de empresas, eu tenho uma empresa, eu gostaria de saber se o Thiago consegue, né, me ajudar com alguma coisa. A gente também está apto a cuidar das empresas, mesmo não estando aí presencialmente na cidade. Caso exista ali uma particularidade assim, muito específica, em função da atividade da empresa, também é muito tranquilo a gente falar, olha, não dá para a gente cuidar disso daqui em função disso, daquilo outro. Mas eu diria assim, na grande maioria dos casos, hoje, a gente consegue sim auxiliar, seja a pessoa física ou pessoa jurídica, independente da cidade ou estado brasileiro que ela se encontre. Gente, eu quero falar rapidinho da minha experiência com a OMI. Gente, eu amei aquele sistema, era muito fácil tirar a nota fiscal. Até Bom eu que já demais, né? estava 8 anos fora do Brasil, o Thiago trabalha com. É OMI mesmo, né, Thiago? Isso, é Ok, muito para eu mesmo. não errar. Aham. Esse sistema é maravilhoso. O Thiago dá todas as informações para a gente usar. A Mara, que eu não vi nessa live aqui, depois eu vou passar o teu contato para ela, porque ela tem uma pousada aí na Bahia. Uhum. E eu amei, porque você faz tudo lá, o cadastro do cliente, tudo, arrasta para o lado e já Já tira a nota foi. fiscal, já vai lá para o contador, que era o Thiago, nosso contador, e dava tudo certo, os relatórios todos certinhos, muito fácil, super aconselho. Você vê que tudo é uma questão de planejamento, processo, inteligência artificial, tecnologia, contabilidade, falando a mesma linguagem da empresa, e vice-versa, a empresa também ela é integrada com a contabilidade. E aí a gente vê que o empresário ele ganha muito tempo, tranquilidade para poder focar ali, né, no negócio dele, sem Outras estar queimando a coisas. cabeça com questões tão poucas que a gente pode cuidar com o uso da tecnologia. Super Que bom que você indico, gostou, viu? Diego. Amei. Nossa, amei. Eu adoro, né? Fica Tudo fácil, aquilo que né, trabalhar facilita a assim. vida da gente vem para acrescentar. Então tá, mais alguém tem alguma dúvida? Vamos começar aqui a encerrar nossa live. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tiago, amei bater esse papo com você. Além de Deixa aqui tudo, meu beijo da gente, Tiago família, é uma pessoa saudade. muito consciente. Eu amava conversar com o Tiago quando eu estava estressada, que ele me colocava no eixo. Shirley, respira, super tranquilo. Gratidão, Tiago, Valeu. verdade. Olha, muito Sucesso, tá? obrigada. Obrigado pelo Obrigado, convite, pessoal viu, aí que Diego? acompanhou. Meu Instagram está à disposição. Vocês podem me escrever a hora que vocês quiserem. No link da bio tem o meu WhatsApp. Vocês conseguem me mandar mensagem. Estamos com a diferença de 5 horas, mas não é um problema que eu coloco meu telefone no silencioso para dormir. Então, quando eu acordar, eu vou responder. E Tiago também, deixe o seu contato, por favor. Tiago, de novo. Vou colocar aqui agora. Vou colocar o contato da Domínio, porque a equipe lá do comercial fica mais antenada do que o meu pessoal, Tá mas a bom. gente coloca à disposição, tá? Muito Tá aqui. obrigada, pessoal Arroba aí que está Domínio. agradecendo, a Priscila, a Vera, o Reis. E é isso aí, gente. Nós vamos estar fazendo outras lives. Obrigada, Thiago, de verdade, por você ter Gratidão. aceitado o meu convite. Um beijo grande. Boa noite aí para vocês. Até mais. Boa noite, pessoal. Agora eu vou quebrar a cabeça para fechar a live aqui, mas tudo bem. De novo. Tchau, tchau. Ah.